Gente, boa tarde. A gente vai precisar começar porque tem uma apresentação artística ainda às 19. Então, obrigado de novo por todo mundo estar aqui. A gente está fazendo agora esse momento que é um momento de lançamento do museu, mas eu preciso reforçar aqui que esse projeto ele só foi possibilitado graças a uma emenda parlamentar articulada junto com a FECAT, entregue pelo deputado Marquito, e também graças ao apoio da Universidade Pública, né, o DESC, o Centro de Artes especialmente, e a gente vai ver um videozinho que o deputado mandou para a gente, hoje é aniversário dele, inclusive, por isso que ele não está presente, mas ele fez questão de mandar uma mensagem aí para esse momento, tá? Aí depois a gente começa a nossa apresentação aqui do projeto MUDAC. Olá, pessoal. Sou o deputado estadual Marquito, aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do PSOL. Uma alegria poder, mesmo distante, mandar essa mensagem para vocês. Uma satisfação poder estar contribuindo e participando do segundo encontro Memória Viva das Artes Cênicas Catarinense e o lançamento do MUDAC, que é um museu digital de artes cênicas catarinense. O nosso mandato tem um histórico de atuação e de parceria com a UDESC, principalmente, com o CEARTE e com vários outros centros e núcleos dentro da UDESC. A gente acredita muito e confia muito na educação pública de qualidade e gratuita. A gente acredita no modelo que a UDESC tem descentralizado pelo Estado de Santa Catarina, mas principalmente no compromisso e na responsabilidade com o bem público e com a garantia de direitos que a UDESC sempre promove. Nós temos aí um histórico também de iniciar processos de indicação de emendas parlamentares impositivas, são apresentadas junto à Lei Orçamentária Anual, e nós construímos um caminho junto com a UDESC. Eu quero fazer uma menção especial pela responsabilidade e compromisso que a UDESC também acatou essas indicações de emendas e tem desenvolvido ações e tem promovido uma série de atividades em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da sociedade. E as artes cênicas e o CEARTE têm sido um grande parceiro nesse processo. Nós temos algumas críticas em relação às emendas parlamentares, é uma realidade, mas também a gente tem se empenhado e direcionado essas emendas para o projeto de sociedade que a gente acredita, com arte, com garantia de direitos, com meio ambiente protegido e equilibrado, com justiça social, e é por isso que a gente vem cada ano fortalecendo ainda mais essa parceria com o CEARTE. E nesse contexto, para esse momento que a gente está aqui, eu quero mandar minha saudação especial ao Laboratório Vivo do Teatro Catarinense, em parceria em conjunto com a FECAT, a Federação, e também junto com os professores e representantes da sociedade civil, que nessa junção a gente tem avançado com o apoio dessas emendas e realizado atividades em todo o estado com uma repercussão muito positiva. É a universidade indo para a comunidade, fazendo seu trabalho de extensão, articulado com as entidades representativas, mas também dando um suporte para os artistas de todo o estado. Então, eu tenho aprendido nesse processo. Quero agradecer muito a Elaine Salas por ter feito esse apoio, mas também ao Guto Lima, que é o nosso assessor parlamentar que cuida dessa interface entre cultura, memória e patrimônio. Tem sido um processo de profundo aprendizado para todos nós, principalmente para mim. E tem sido muito realizador também estar próximo da promoção da arte e cultura, porque ela realmente transforma e lê o momento atual, a conjuntura da sociedade e consegue levar isso através de outros princípios e outras sensorialidades, né? Então é muito bom estar com vocês. Nesse sentido, uma das coisas que mais também nos impulsiona a estarmos construindo junto é essa perspectiva da democratização, né, dos aprendizados acumulados, das informações e principalmente dos dados, né? E o MUDAC tem esse compromisso com esses arquivos e esse conhecimento aberto, né, dentro de uma estratégia olhando para o mundo digital como um mundo que precisa ser democratizado e não estar a serviço dos interesses econômicos estritamente e principalmente a serviço de um modelo estrito capitalista de acúmulo de riquezas e de exploração das pessoas. Então,
para nós esse ponto ele é muito importante e a gente está muito feliz e realizado de poder estar colaborando e caminhando junto com vocês. Eu queria estar aí, vocês sabem, mas agora a gente está no momento, é bem o dia do meu aniversário, a gente está com um evento aqui muito legal, também com muita arte, muita cultura, e mesmo assim eu tirei esse tempo para fazer esse vídeo e mandar uma saudação especial, e seguimos juntos. Acredito que temos muito a caminhar e muito a construir nessa parceria. Forte abraço, um excelente evento para vocês. Obrigado, então, de novo, agradecendo aí ao deputado Marquito, né, por esse apoio. Esperamos continuar ano que vem. E eu só queria, antes de passar para a Ana, fazer uma menção aqui, agradecer de novo, né, a Alma dos Passos, que foi a nossa museóloga parceira, a gente já falou dela ontem, mas também agradecer ao Vinícius Moura, que é uma pessoa que também faz parte desse trabalho, dessa equipe, só que ele trabalha no background, né? Ele não pôde estar aqui presente, mas muito do que vocês estão vendo aqui na tela é trabalho dele. Então, gostaria de agradecer especialmente a ele também. Ele fez essas artes. O design do site, tudo. Podia dar um playzinho no som só para a gente exibir esse teaser antes de começar? Eu vou aproveitar o gancho também e agradecer a presença da Andy, que está aqui com a gente hoje, representando a Federação Catarinense de Teatro, e é estudante ali da UDESC também, nossa parceira. Então, acho que eu vou começar falando um pouco, primeiro, do projeto de extensão, que, nessa ocasião, realiza a emenda parlamentar, que tem como objeto o Museu Digital das Artes Cênicas Catarinenses, né? Que foi um projeto executado ao longo desse ano, mas o projeto de extensão Laboratório Vivo do Teatro Catarinense existe desde 2022. Ele é um projeto de extensão do departamento, que conta com a coordenação do professor Ivan, e começou lá em 2022, com essa parceria com a FECAT, onde a federação nos doou esse acervo que estava, né, espalhado pelas casas dos federados e outras pessoas envolvidas, enfim, e tinha um risco, né, desse acervo ser perdido, já tinha sofrido enchentes e tudo mais, então a gente fez esse recolhimento dos materiais e guardou na nossa sala. E aí eu entrei no primeiro ano do projeto. Acho que o projeto começou no início do ano, assim, início de 2022, né, fevereiro. E eu entrei em outubro, assim. E daí a gente começou a tatear o que seria esse projeto, assim. Então foi uma coisa muito construída junto. Então acho que, sem querer, não, né? Mas assim, a gente vem fazendo o trabalho que o professor estava falando na aula de manhã, de descobrir e trabalhar qualitativamente, né, e não quantitativamente, já há muito tempo, priorizando o encontro, né? Lá no começo tinham primeiros os laboratórios da recordação, que foram encontros online para discutir encontros teóricos, né, com artistas do Estado, para discutir teoricamente essa questão, né, da memória. Depois a gente teve ações de formação em Joinville, uma parceria bem bonita com a Morab, um aparelho cultural muito massa lá de Joinville. Né, uma associação de moradores, que é um ponto de cultura, que recebeu várias ações do projeto. E aí a gente começou a ver que a dimensão do que a gente estava querendo fazer era assim, bem grande, né, e que a gente não daria conta. E porque, enfim, são vários entraves que às vezes a gente encontra na universidade, apesar de ser um lugar que a gente defende, que a gente precisa sempre lutar e resistir, é preciso resistir lá dentro, né? Porque, enfim, tem várias lógicas e burocracias a quais a gente está submetido, que às vezes dificultam o trabalho. E também, além disso, tinha a nossa incapacidade técnica de lidar com aqueles materiais que estavam ali. Então, a gente viu alguns impasses. Aí, seguindo a lógica das anedotas, vou contar a anedota do brother rapidinho.
que a gente estava lá no começo do projeto querendo muito um scanner, porque falamos assim, vamos fazer. O objetivo lá no começo era assim, a gente precisa digitalizar esses materiais. Eu até falou um pouco hoje na aula. O objetivo é digitalizar tudo, a gente precisa digitalizar tudo logo, porque, meu Deus, vai se perder. Não sei o que, scanner. Aí não dava, tem um scanner na biblioteca, mas assim, a gente ficou com medo de transportar os materiais, né? Materiais antigos e tal, para outra sala, enfim. Daí precisamos de um scanner nosso, vamos pedir um scanner para o departamento. Aí tem aquela política, né, dos 3 orçamentos, lá a gente não viu direito e botou um mais barato que tinha. Foi uma coisa assim, né? Só sei que no final das contas chegou aquele scanner, micro scanner de imprimir decalque de tatuagem, sabe? Que da marca Brother. E aí o Brother não foi Brother, não foi Hermano, não foi Sister, não foi nada, né? E aí a gente, caramba, temos um brother, um sonho e vontade de fazer encontros de teatro, né? Então, durante os anos de 2022, 23 e 24, dada, né, a nossa incapacidade ali de fazer um trabalho técnico de qualidade com os materiais, a gente focou meio que as nossas energias nesses encontros da memória viva, né? Que é o que a gente estava discutindo hoje, por encarar que os encontros que a gente promoveu lá no Joinville, eles também tinham um caráter de memória viva, né? Porque a gente promovia encontros com artistas do estado, depois o público-alvo mudou, né? Começou assim bem delimitado a artistas de teatro do estado de Santa Catarina. Não, é todo mundo que tem interesse nas artes cênicas, né? Estudante. A gente sempre fazia ações que levavam pesquisas, né, da universidade para esses espaços e sempre era uma troca massa, assim, mas focando nesses encontros. Até que, então, o projeto de extensão tem esse caráter, entende? De, tipo, a gente sempre se reinventou e se reviu? Reviu, existe essa palavra? Se reolhou e recalculou as rotas para dar conta. Beleza, tá, é disso que a gente consegue dar conta. E ao longo desses anos, então, a gente veio promovendo esses encontros que a gente foi chamando de laboratórios da recordação, né? Que eram esses encontros onde haviam pesquisas da universidade, que a gente geralmente, no formato assim, uma oficina, um espetáculo, levava estudante, chamava a comunidade lá local e fazia uma grande troca, sempre levando estudantes da UDESC junto, todo mundo vivia junto, nesse caráter aqui também que a gente está vivendo agora, come junto, dorme junto, faz tudo junto. E dessa coisa do teatro, assim, né, do resgate do teatro. Até que chega esse ano, e aí a gente executa a emenda e vem a ideia do museu. Né? Quando nos veio a oportunidade, então, que o FECAT articulou a emenda, veio falando, então, já que agora a gente vai ter recurso para fazer esse trabalho com mais qualidade técnica, então a gente pode, né, realizar, então, começar, né, dar partida ao trabalho, botar a mão na massa para fazer acontecer um museu, que era já a nossa ideia inicial e que a gente até então não tinha recurso. E é isso, eu acho, do breve história da minha vida. Então, aqui, acho que é importante isso que a Clara trouxe, porque, aos poucos, o que a gente conversou um pouco de manhã, né, essa ideia do museu digital ela foi se expandindo para que as ações de recordação não fossem apenas as ações ligadas a uma plataforma. Então, a gente imaginou esse evento desse final de semana como um lançamento do museu, porque para nós esse evento aqui, as conversas, as entrevistas, as trocas, tudo isso faz parte de uma ação de recordação que depois vai ser transferida para a plataforma. Mas para nós o mais importante deixou de ser apenas a plataforma. Acho que isso acho que pela fala da Clara a gente percebe como tem um caminho grande aí que está para além do site, né? Para além dos materiais. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. Então, aqui, relembrar um pouco essa ideia de constelação, né?
Então, a busca por uma diferença nesse princípio da organização tradicional e progressiva dos materiais. Mas acho que para a gente, uma das grandes questões nossas durante todo esse ano foi que, para nós, o grande compromisso para essa data era chegar aqui e abrir a página do MUDAC. Né? Então, a gente chegaria aqui, acho que todos os nossos sonhos aí, né? Todos sonhavam com esse momento em que teríamos uma página, uma plataforma com as entrevistas e dados e materiais dos grupos, e a gente começou a ver, com o passar do tempo, que a gente não ia conseguir realizar essa plataforma, porque foi a contratação mais difícil de realizar na UDESC. Na verdade, a gente só conseguiu realizar essa contratação na sexta passada, né? Então, assim, a gente passou por 1000 etapas e, como é uma coisa nova, assim, nenhum dos técnicos da burocracia da UDESC sabia nos indicar qual caminho a gente deveria seguir para conseguir criar uma plataforma de dados que correspondesse a esse museu digital. Então, a gente passou praticamente o ano inteiro se debatendo com isso. Foi super estressante, porque à medida que o tempo ia passando, a gente percebeu que não ia. Chegou uma hora que a gente achou que não conseguiria contratar mais uma plataforma, porque a UDESC não aprovava nenhum dos caminhos que a gente estava tentando. E aí a gente conseguiu lá reverter por meio de aquela letrinha pequena nos contratos e legalidades da UDESC. Mas a gente, nesse processo todo de não ter a plataforma, eu acho que essa dificuldade nos levou a perceber que o MUDAC não era apenas a plataforma. Então, o fato da gente perceber que estava sendo muito difícil conseguir finalmente organizar aqueles dados, nos fez começar a perceber que, por exemplo, o encontro que a gente fez em Chapecó, conversando, entrevistando as pessoas que o Giovanni foi nos indicando e também pessoas que a gente foi conhecendo ali em Chapecó, ter realizado aquele encontro nos deu uma pista assim, de que, nossa, o MUDAC já é isso. Né? A gente já está promovendo ações de recordação com essas entrevistas, ao recolher os materiais que estão sendo entregues para a gente. Aí, quando a Alma, que é a museóloga, se integra ao projeto, a gente começa também a perceber que, primeiro, a gente viu que seria uma ação infinita, apenas a limpeza daqueles documentos. Né? Acho que o Pedro e a Clara vão expor isso melhor para vocês daqui a pouco. Então, a gente percebeu que era infinito limpar os documentos. Quanto mais seria catalogá-los e depois subir aqueles quase 9.000 documentos num site, distribuí-los numa plataforma. Então, a gente percebeu que isso é uma ação que, claro, faz parte do que a gente sonha, mas que é uma ação para mais tempo do que a gente inicialmente imaginou. Mas, à medida que a limpeza dos documentos ia acontecendo, a gente foi se empolgando com aqueles documentos. Então, por exemplo, né, o dia que a gente descobriu as cartas que eram endereçadas para o Jairo, a gente tinha acabado de chegar de Chapecó. Então, né, tem aquela carta todas, não vou, né, dizer aqui, ó, né, o que as cartas dizem ali para o Jairo, mas a gente se empolgou muito com as cartas, por exemplo, não só por serem endereçadas ao Jairo, mas também porque a gente percebeu que ali tinha documentos assim de uma riqueza histórica infinita, que a gente poderia, né, o Nicolas, que está no doutorado pesquisando teatro catarinense, grupos de teatro catarinense, pensou, nossa, eu posso incorporar isso ao meu doutorado. Né? Então a gente percebeu que quanto mais a gente pudesse se aprofundar nesses documentos e traçar relações entre eles, talvez a gente pudesse fazer muito mais do que a gente estava imaginando com subir os 9.000 documentos, sabe? Então, acho que algumas de vocês estiveram aqui no ano passado, né? Quando a gente começou a falar desse projeto todo,
E o nosso horizonte não estava relacionado a isso, né? A gente nunca imaginava fazer uma exposição material desses documentos aqui, né? Promover uma constelação material desses documentos. Mas a gente percebeu, exatamente pelo atraso, pelas dificuldades de realizar a plataforma, que a plataforma não era o principal, que o principal era a possibilidade de traçar essas constelações e que o principal era a gente conseguir mergulhar numa pesquisa meio aprofundada de cada um desses documentos e das possíveis relações que a gente poderia traçar entre eles. Então, agora, a plataforma, a gente pretende que ela seja lançada em março, abril, né? Que prazo é? Para ir ao ar, né? Para ir ao ar, de fato, em março e abril, já com uma primeira leva de materiais que provavelmente a gente vai ter todos os materiais da FECAT digitalizados, mas alguns deles já organizados em constelações. Também teremos entrevistas, também teremos os documentos que a gente está recebendo dos grupos e a gente pretende receber mais, né? Já combinamos com o Jairo de ir na casa dele, de conversar, de pegar alguns materiais, também estamos fazendo isso com outras pessoas, mas a gente percebeu que aquela ansiedade que a gente tinha de recolher esses materiais, de digitalizar tudo, de colocar tudo no ar numa plataforma, não era o mais importante, assim, que o mais importante era que a gente conseguisse fazer esse processo ser um processo de recordação. Então, é importante a gente receber o material do Jairo? Mas é muito importante que a gente faça isso conversando com ele, gravando uma entrevista, percebendo quais as relações afetivas dele com esses materiais, como que a gente pode aprofundar cada um. Né? Ele falou que tem várias camisetas de festivais, então como é que a gente pode conhecer as histórias de cada uma daquelas camisetas? E a gente percebeu que isso a gente só vai conseguir fazer executando essas ações de recordação. Então, sejam as visitas, sejam as conversas coletivas, sejam os encontros como esses, que é uma perspectiva muito diferente do que a gente imaginava no começo. Né? Eu me lembro que teve várias reuniões que a gente ficou pensando assim, como a gente vai fazer? Os artistas que quiserem contribuir com o MUDAC, eles vão mandar pelo correio, a gente vai mandar um carro da UDESC na casa das pessoas buscar. E hoje a gente percebe que não, que a gente não vai pedir pelo correio isso, que não faz sentido, que o que importa para nós é conversar com quem está entregando esse material, é saber quais recordações estão ligadas a cada um daqueles documentos, e aí poder, com muita calma, traçar possíveis constelações entre esses documentos e outros materiais do acervo, entre esses documentos e as entrevistas. Então, acho que isso a gente foi percebendo durante o processo de pesquisa e durante um pouco essa luta com a burocracia, assim, né, que acabou nos ensinando que o caminho devia ser o contrário do que a gente estava perseguindo, que não é mais que não deve ser o caminho da aceleração, mas é o contrário, é o caminho diferente do que a instituição espera. Então, por exemplo, né, a gente foi renovar agora o pedido do projeto de extensão e a gente recebeu uma nota muito baixa lá de um dos pareceristas e uma das justificativas do parecerista é que a gente tinha números muito baixos. Então, que a gente não tinha um número alto de pessoas na lista de presença, que a gente não tinha um número alto de público-alvo a ser atingido. Então, a gente percebeu que, de fato, há uma expectativa da instituição que não deve ser a nossa, né? Que, infelizmente, a gente vive cada vez mais numa universidade tecnocrata. Assim, né? Então, de alguma maneira, a gente quer que o projeto seja uma forma de resistência a isso, e não de aderir a esse impulso do número, do tamanho das coisas, né? Que, de fato, a gente consiga transformar o MUDAC mesmo numa perspectiva de recordação, de história, e é por isso que, para nós, estar aqui com vocês é tão fundamental, né? Ou muito mais fundamental do que a plataforma ou os objetivos mais estritos, né, que a gente tinha no começo. Daí, depois disso tudo que o Ivan falou, a nossa ideia, a princípio, né, para essa plataforma, para essa primeira versão,
E a gente chama de primeira versão porque é isso, todo esse caráter que o Ivan está falando também da recordação constante da nossa pesquisa e tal, a ideia também é que a plataforma ela vá se modificando com o tempo, né? Porque a gente entendeu isso, que tudo leva tempo, e muito tempo mesmo. Então a ideia é que nessa primeira versão a gente tem ali, para além das constelações, claro, né, que são o objetivo do MUDAC, o acervo digitalizado na íntegra da FECAT, uma aba de acervo de grupos e artistas da cena. Daí só para explicar que na primeira fase do projeto com a emenda, o nosso combinado era nesses 2 encontros, que é o encontro Memória Viva das Artes Cênicas, o primeiro que foi o Joaçaba e o segundo que está sendo aqui, a gente fizesse uma primeira coleta de materiais desses grupos locais, né? Lá em Joaçaba aconteceu da gente conhecer o Tejo, além de conversar com reminiscências. Então a gente fez ali uma entrega simbólica dos materiais, mas o que mais interessa foi realmente o encontro e a entrevista que rolou com eles. E aqui em Lages a mesma coisa, né? Essa entrevista que rolou hoje. O Lota também já nos entregou aqui uma pasta cheia de materiais, mas o objetivo é que tenha essa parte de acervos de grupo. Aí depois... Não, acho só uma coisa importante que aconteceu com a peça que a gente viu ontem. Vai ter agora uma peça em Joaçaba também. Então, o fato da gente assistir as peças com essa perspectiva de documentar o presente também é muito fundamental, né? Então, acho que as conversas com os grupos e os espetáculos que os grupos apresentaram em cada um desses encontros. E daí, uma terceira aba que seria esse de acervo audiovisual, que estaria todo o material na íntegra. Isso daqui é só o escopo do que seria na íntegra de material exposto no MUDAC. Daí a gente ainda vai pensar isso, né, com quem está fazendo a plataforma, como as constelações vão aparecer nesse museu. E aí tem o acervo digital da FECAT. Até esse exato momento a gente conseguiu digitalizar 1.949 páginas. Dentro dessas páginas, aí eu vou depois passar para ti falar, mas a gente fez uma catalogação mais simples, entre anos 70, 80 e 90, a gente dividiu por décadas. Daí eu vou passar para a Ana falar um pouco mais dessa parte, se quiser ir exibindo o exemplo de um desses documentos que já estão digitalizados, que também, só para contextualizar, gente, dentro de todo esse processo burocrático, a digitalização também foi um corre, assim, porque a gente se deparou com a questão da especificidade, né? Que a gente se deparou com muitas empresas que são empresas de impressão gráfica, né? Arquivos gráficas, né? Que não são especializadas em acervo histórico mesmo, né? Porque como é um material muito delicado, assim, ele precisa de ter um cuidado, precisa de um scanner específico, de uma máquina específica. E precisa fazer tudo manualmente, né? Em uma máquina plana de digitalização, e só tinham 3, 2 na cidade que faziam dessa forma, assim. Então foi bem difícil esse processo. E o processo para justificar porque uma empresa de digitalização específica, isso, acreditem, levou semanas adentro, assim, só para uma contratação. Então, veio meio que no final, então, só para explicar isso, né? A digitalização também. Então, a gente conseguiu, nessa primeira etapa, fechar o ano com 1.900 e poucos documentos digitalizados. A ideia é que o ano que vem a gente continue para ter os documentos na íntegra. Daí agora acho que seria falar um pouco desse processo da catalogação, né? Sim. Então, só para deixar claro, né, assim, quem recebe a emenda é a UDESC. Então, a gente só administra, né, o projeto, mas nós estamos submetidos a todos os trâmites, né, e as lisuras do serviço público, assim. Né? Isso, é a Secretaria de Estado da Educação, e aí a UDESC administra, né? E, né? Isso é correto dizer. Na real, a emenda, nesse caso, foi passada para a Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, porque a própria UDESC tem uma Secretaria de Educação, mas, na verdade, foi do Estado. Então, existe uma distância gigantesca nos trâmites burocráticos entre a Secretaria, a universidade e o projeto de extensão. Nesses 3 caminhos,
Ou quer dizer, nesses 3 pontos são longos caminhos. Assim. Isso significa que para digitalizar um documento, a gente precisa passar por todas as instâncias da UDESC, depois a secretaria, aí isso volta, geralmente não é aprovado o que a gente pede, então a gente faz várias vezes. Então tem um processo aí que é um processo longo da burocracia, mas que de alguma maneira acho que nos ajudou a olhar por meio de um outro tempo esse material da recordação. Então, de algum jeito, acho que a gente descobriu o que era o Amudac graças a esses obstáculos também, sabe? Não, só falo isso porque são as marcas do processo, assim, também, né? A gente entender como é que funciona. Então, nesse processo da digitalização, além de ter, né, de a gente achar a empresa específica, de passar por todas as instâncias necessárias, o processo de contratação ser aprovado, tem também o dia a dia dali, da gente da equipe do projeto lidando e se deparando finalmente com a dimensão do trabalho, que né, com a chegada da Alma, da museóloga, a gente viu que seria bem mais trabalhoso do que na nossa cabeça, né? A gente é de teatro, a gente não é da museologia especificamente. Não ter essa profissional nos deu esse panorama de que teríamos que ter um cuidado com os materiais e isso também demanda tempo, né? Então, assim, já que estamos aqui, vamos fazer com qualidade, com o carinho que os materiais precisam. E daí, nesse processo, com a chegada dela, a gente foi aprendendo várias coisinhas, né, Pedrinho? É verdade, Clarinha, a gente foi aprendendo muitas coisas. Eu acho que a gente tem uma admiração muito grande pela nossa museóloga, assim. A Alma fez um trabalho maravilhoso com a gente de formação mesmo para todos os bolsistas, estagiários, todo mundo envolvido com o laboratório passou por essa formação. A Andy, como representante da FECAT, passou também por essa formação de limpeza desses documentos, porque é isso, como a Clara falou, né? A gente não tinha todo esse cuidado. Eu, agora, voltando para as anedotas, vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando os documentos chegaram, eram o quê? 10.000 documentos, né? Que a gente tinha contado, muita coisa repetida, muitas folhas em branco, que a gente também foi fazendo ali, né? Logo no começo, uma curadoria, né? Com bastante atenção para não jogar nada fora, ou também não colocar as coisas importantes para a digitalização, então a gente teve esse cuidado. Mas como a gente não tinha passado por esse processo de formação com a museóloga, a gente não usava os EPIs, né? A máscara, o óculos, as luvas, todas descartáveis. Então, eu tenho uma mania muito séria, que é de botar o dedo na língua e virar a página. Virava e fiz isso com centenas e milhares de documentos e isso aqui nada a ver. E aí a Alma chegou e ela fez todo um diagnóstico assim das condições dos materiais, e ela identificou, né, muita ação do tempo e também excrementos de lagartixa nos papéis, assim. Então, uma coisa que eu estava botando na boca, né? Cocô de lagartixa e barata, E aí, enfim, depois a gente foi se aprofundando nas cartas do Jairo mesmo. O que mais tinha era perna de barata ali. Não. Conteúdo, olha. Então, todo esse processo, né, foi muito longo. A gente teve que tirar muitos grampos, porque os grampos enferrujam, né, as folhas, então danifica mesmo a qualidade do papel. Muitos pedaços, né, das páginas foram comprometidos por causa dessa não conservação, né, adequada desses materiais. Então, foi realmente um longuíssimo processo e a gente ainda está passando por ele, né? A gente conseguiu fazer a limpeza adequada, né, desses materiais, mas ainda há uma parte que a gente precisa desbravar. Bom, é isso, só para ressaltar a importância de ter uma museóloga, né, formada junto com a gente nesse projeto para fazer tudo isso acontecer da melhor maneira possível e para preservar, de fato, todo esse material que a gente conseguiu, né, que a FECAT nos doou. E sim, só para te complementar rapidinho, e a importância
disso pra gente enquanto artista em formação. Assim, a relevância, a dimensão disso pra gente que tá na graduação, sabe? Ter esse contato e esse nível de experiência, apesar das dificuldades, é uma coisa que é imensurável, assim, ter contato com esses materiais com essa qualidade, né? Com esse viés que a gente insiste, assim, com qualidade, né? Tentando com resistir, enfim. Então, acho que só frisar esse caráter, assim, que eu jamais, quando entrei na graduação, achei que ia sair dela sabendo, tendo uma noção básica de museologia, sabe? Que maravilha, assim. Só vou botar lá, formação ali, né? E então é uma coisa muito massa que faz a gente se apaixonar pela nossa área ainda mais, né? E, enfim, só para destacar mesmo, frisar a importância desse tipo de ação dentro da universidade, porque ajuda. Eu saio uma profissional, a gente sai profissionais também melhor capacitados a quando a gente entrar em contato com essa memória, né, da nossa trajetória de profissional, já ter um olhar, né, mais específico. Caminhando um pouco, que a gente está apertadinho, aí, além de tudo isso, né, que a gente já vem falando, vou aproveitar esse momento aqui, que a gente chamou de acervo Memória Viva, mas eu acho que vai mudar, que corresponde a todos os materiais audiovisuais que nós já captamos, né, são horas de vídeos, horas, e eu queria só fazer uma pausa, aproveitar esse momento, inclusive, para agradecer a Casarinha, aqui presente na figura do Jimmy e da Luli, que são maravilhosos, colaram com a gente desde da primeira edição do evento, e as gravações, inclusive, que a gente tem do Grupo Tejo, do Reminiscências, foram feitas pela Casarinha, então tem um trabalho muito coletivo rolando, assim, né? Então, fazer esse agradecimento. Mas aqui também tem uma questão que é, né, a Amanda, que é uma videomaker incrível, a gente já trabalha junto há muito tempo, a gente ficou muito empolgado também com essa parada desde Chapecó, então a gente tem feito um trabalho conjunto assim de captar mais entrevistas. A gente teve um momento com a Fátima, assim, a gente foi lá na casa dela, ela estava lá de chinelo, vendo o seminário de Hegel, Sim. no Apenas quintalzinho estudando. dela. Uhum. E foram 4 horas de ablação, assim. E a gente vai ter esse material no Mudac. Daí, a ideia agora, a gente seria... Porque como o professor colocou na aula, né? Opa, eu sou péssimo com esse notebook. Deixa eu pegar aqui. Como foi colocado na aula, a questão da constelação, a gente ainda está investigando, né? Como que isso vai aparecer visualmente no Mudac. Mas a gente conseguiu pensar em 2 exemplos. Um deles foi um que eu fui fazendo junto com a galera, lá com a museóloga também, que foi a seleção de alguns documentos que foram digitalizados, que falam especificamente sobre a questão do teatro amador. Só que não vai dar para mostrar agora, porque eu ainda estava na edição deles. Queria até sugerir para a nossa representante da FECAT, se amanhã a gente puder trazer, porque teria tudo a ver com a roda, assim, né? E daí teria esse momento que aí eu vou passar para a Amanda, que é da constelação dos vídeos. Tá. Bom, a gente, quando começou a ter essas entrevistas, teve em Joaçaba também, a gente foi vendo que uns momentos muito legais era quando o pessoal, quando acabava uma roda de conversa e se encontrava no cantinho e começava a conversar, saíam conversas muito legais, memórias muito legais, assim, e de uma forma muito mais despojada, assim, e a gente ficou com mais vontade ainda de ter essas captações. E daí o Giovanni nos convidou para ir para Chapecó e nos brilhou muito mais os olhos para fazer essas captações. Foi incrível lá. A gente conheceu o Jairo também. Eu não conhecia pelo menos o Hélio Sol do Teatro Armação, do Grupo Armação. E a gente pôde fazer mais algumas captações, assim. E o Neri também, que a imagem está um pouquinho bem escura, assim.
ele está ali atrás, o Neri de Paula. Ele também foi presidente da FECAT, né, por um tempo. Bom, e daí me pediram para fazer uma pequena edição assim com esses fragmentos de entrevistas, e foi algo bem difícil assim, porque tiveram 4 horas de entrevista com a Fátima, 3 horas do Jairo. Foi bem difícil, assim. Precisava debruçar. Vai ser uma coisa que vai muito tempo. Não, tá ótimo. E precisaria de muito mais tempo debruçando. E a partir dessas entrevistas vai poder sair várias constelações, temas, e poder fazer ligações entre essas pessoas do Estado e o que elas estavam fazendo em cada momento, como que elas estavam se relacionando com o teatro. Enfim, não sou muito boa de falar, mas eu queria mostrar logo. E olhava e dizia assim, vocês estão vendo uma puta aqui, né? Porra, parava. Cara, parava. Ficava todo mundo assim, ó. Pô, ninguém falava aquilo no teatro, cara. Aí ela falou assim, eu sou uma puta. Aí ela olhava para a pessoa mais bonita, que estava sentada ali de estola, alguma coisa assim. Mas a senhora também é puta. E dava aquele time. Parava, fazia aquela respiração, ela dizia assim, mas a senhora é puta do seu marido, né? Eu sou puta geral. Cara, isso aí mudou, cara. Aí depois veio o Homem com H, que era do Homem com H, que tinha o Elinho, tinha a Carmurati. Sim. Sabe? Aí abriu geral. Aí os espetáculos mudaram aquela coisinha de italiana, de rebuscado. Acabou, cara. O Tejo, né, que a gente teve a oportunidade de ser fundador, nasceu em 29 de setembro de 1972, no Colégio Celso Ramos, em Joaçaba. Até porque, na época, muitas pessoas... Mas por que o grupo Tejo, né, de teatro? Na verdade, naquele período, os professores também incentivavam muito o teatro, né, que era importante o teatro. E a gente tinha só a referência da televisão, longe, distante. E, graças a Deus, não existia o celular, então a gente era obrigado a se encontrar para falar e para conversar. E isso era muito importante. Então, a gente começou a se reunir no colégio, Celso Ramos, o grupo de alunos interessados, e ali fundamos o Tejo, então. Eu mesma fui parar em outro lugar, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei... Meu irmão quis fazer teatro. Tá. Daí, eu fui porque meu irmão foi. Meu irmão não faz teatro, ficou lá, fez o curso do Asdrubal, que foi o único curso que o Asdrubal deu. Eu fiz, né? Foi ali que eu comecei. O meu irmão fez o curso, ficou amigo do Cazuza. O Cazuza eu expulsei da minha casa. Tem essa história. Nós estávamos fazendo uma greve, chamada uma greve nacional, e eu trabalho na Sabesp, Companhia de Saneamento Básico, né? E ao mesmo tempo nós queríamos construir um sindicato, né? Que não tinha sindicato ainda de classe, e hoje existe o sindicato de classe. E eu tinha um Fusquinha, né? E eu peguei meu Fusquinha e falei, deixa comigo, aquela área lá eu domino, onde eu trabalho, né? Aí o herói, né? Lá foi o herói no bairro de Pirituba e foi lá distribuir material de madrugada. Aí veio a polícia, me prendeu, enfiava. A gente dava aula em salas da ESAG, lá na ESAG, naquele corredor hoje que tem a assistente social, ali embaixo, perto da lanchonete, ali tinha uma sala de teatro, era a única que a gente tinha. A gente tinha aquela sala. Era uma sala, era a única sala de teatro que tinha.
e dava aula em sala de aula, não tinha nada. O bloco de artes cênicas veio depois que eu estava lá. Mas já estava lá. Eu entrei, já estava Vera, Bianchi, Nini, Faleiro. E cheguei lá sem experiência de dar aula, porque eu dei aula antes, mas nunca dei aula em escola, nada disso. Eu não fiz licenciatura. Eu fiz graduação em artes plásticas, na FAAP. Eu fiz mas sempre fui do teatro. E aí eu fiz um processo seletivo que eu não ia fazer. Eu estava grávida da Rita. Eu não ia fazer o processo seletivo. A Marisa Naspolini, que era colaboradora lá, eu trabalhava com ela na produção. Eu produzia os Estoncas e Congas. E ela disse, Fátima, tem um processo seletivo de cenografia. É a tua área. Há muito tempo eu faço cenário, né? Basicamente, o que eu mais faço em teatro é cenário e atuar, né? E figurino também. E já dirigi algumas coisas, mas não gosto de me dizer diretora. Às vezes as pessoas pedem para dirigir. E já dirigi, já ganhei edital dirigindo. Mas a última vez que eu fiz isso assim, fora a universidade, que eu fiz montagens, foi com o Grupo A. Aí foi com a Ademir Rosa, com Perna, com outra turma, né? Que eu fiz assim, sistematicamente. Mas aí eu cheguei e, já foi, o primeiro problema é que eu viajo. E daí eu cheguei lá, não tinha nada. Mas o que tinha? Tinha eles. Eu lembro de uma oficina que eu fiquei 10 dias e foi a fundação que pagou hospedagem, alimentação, minha passagem, no Palácio Cruz de Souza, tendo uma oficina de direção com Francisco Medeiros. O cara tinha recém voltado dos Estados Unidos, onde trabalhou no Teatro das Nações, tinha uma coleção de prêmios mulher em casa, e eu fui lá conhecer esse diretor, que nós éramos o produto que ele dirigia, pegava cenas e dirigia. E eu fiquei encantado com aquela proposta toda. Mas antes dele veio um monte de outros diretores. Mas ele fez um trabalho tão bacana que o projeto Escola Livre que ele desenvolveu em Santo André veio para cá. E era uma faculdade de teatro, uma plena. Sim, a gente pegou. E que aí deu todo esse reverso, porque a UDESC não queria, né? Mas já a Carmen, que também não gostou muito da ideia, ela viu que o projeto ia acontecer, aí ela se jogou lá no meio, ela dava umas aulinhas, uma oficina de teatro sombra, porque havia possibilidade de, no processo de montagem da escola, para formatura, ter teatro de sombra no ciclo do Giz Caucasiano, de Bertold Brecht. E começamos a montar espetáculos com muita dificuldade, sem experiência nenhuma, ninguém sabia nada. Mas as referências eram da própria televisão, de alguns professores que tinham um mínimo de conhecimento, e a gente foi começando a pesquisar. E nesse período, inclusive eu tenho em mãos aqui, existia essa, não sei nem se existe hoje, essa revista do teatro, que era uma revistinha bimestral, né? Que não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver. Todo mês a gente assinou e todo mês a gente recebia, e nela sempre trazia um texto escrito e o que acontecia no teatro no Brasil, mais ou menos. O que era, o que não era, como que... E isso foi uma referência grande para nós. Então a gente lia, né, nos momentos, e começamos a montar os espetáculos que os textos traziam na época, né? E assim foi. Para explicar mais ou menos como funcionava, a gente trabalhava o dia todo, à noite estudava, e a gente ia para o ensaio no colégio mesmo, no salão nobre, tipo 10h30, terminava a aula, ficava até 1h30, 2, 3 horas da manhã. Eu fico pensando hoje, né, olha bem que paixão, né? Hoje é muito difícil você encontrar alguém que se prontifique a fazer um trabalho nesse sentido. Aquela baioneta no meio da minha boca, falava, quer levar um tiro na boca, quer no ouvido, como você quer que te ache teu corpo, numa vala ou enterrado lá no meio do mato, não sei o quê, como é que você quer? Como é que você quer que a notícia chegue para tua mãe? E aí me levaram pro DOPS, que era ali na Estação da Luz, a Praça Júlio Prestes ali. Ainda tem lá o Lembrar e Resistir, o local das nossas torturas lá. E eles queriam saber de onde eu tinha todo aquele material.
Eu falei, não sei. Ele, ingênuo, não sabe, né? Tá com o carro cheio, não sabe. Eu falei, me trouxeram, me entregaram. Eu sabia onde é que era, lógico que eu sabia. Era ali na estação Armênia. Aí tinha um grande círculo, que era o círculo do teatro, que era do sindicato dos bancários, e todo o material estava ali. E eles queriam. E você fazia teatro nessa época? Fazia teatro na Sabesp. Eu estava com a peça Os Inimigos do Gork, inclusive teatro dentro da empresa. Do Gork? Do Gork. Sempre me dando força, entendeu? Faleiro, Vera. Eu conhecia a Vera de outros carnavais. Eu conhecia a Vera do Grupo A. Do Grupo A. Só que quando eu era no Grupo A, eles não gostavam da gente. Mas ela fez parte do Grupo A? Não. Ela já fazia, ela era mais ou menos assim, ó. A Carmen Fossari e a... É Zilá, né? O nome dela, acho que ainda está até hoje lá. Era a Carmen Fossari e essa moça, elas eram a... Zélia, não é Zilá? Zélia, a Zélia. A Carmen Fossari e a Zélia eram as do teatrinho. E a Vera e a Bianchi eram as da universidade que estava recém-criada, o Desk... Ali, em 1982, eu comecei a graduação na UDESC, eu fazia física, e aí fui para... Aí não parava de fazer teatro. Entrei lá, não tinha teatro, tinha artes visuais, mas quem era o centro ali sempre foi a Vera e a Bianchi, lá no começo. Principalmente a Vera, mas a Bianchi também vem lá do começo. Então, elas duas... Quando eles falam que hoje é diferente para os grupos, tal. Mas também haviam grupos pequenos, grupos médios, grupos... Como ainda existe. Também as pessoas precisavam trabalhar antes, né? Então, e assim, mas mesmo assim, o que ocorria? Por exemplo, uma oficina de 4 dias ou 5 dias no Morro das Pedras, em Florianópolis, lá naquela praia da Armação. Né? Você ganhava, a fundação ou a FECAD organizava uma oficina e dizia, temos 3 vagas para o teu grupo, de tal cidade. Então, quem recebia esse convite ia para lá. Então, tu já tinha onde ficar, tu tinha onde se alimentar e você tinha aprimoramento. Ali você tinha, às vezes, numa mesma oficina de 3 ou 5 dias, tu tinha voz, tu tinha improvisação, tu tinha um monte de coisa. Chega em Santa Catarina. Não, então, e aí? Me prenderam. E aí, não, e você não sabe, se você não falar, vai ser pior para você. Eu falei, não sei de nada. Aí veio aquele discurso, né? Ficou aquela discussão, se eu era comunista, eu não era, né? E aí eu tremia, ele perguntou se eu estava tremendo de medo, eu falei, não, eu estou com febre, eu estou doente. E eu estava febril, realmente estava com muita febre, ele dizia que eu estava com medo, que comunista nessa hora tem medo. Eu falei, bom, se a luta que eu estou travando aqui, se é comunismo, então eu sou comunista. Porque eu acredito na igualdade, eu acredito na fraternidade, eu não acredito em injustiça, eu não acredito no que vocês fazem, o que acontece com os assassinatos de vocês, eu não acredito em nada disso, então eu sou comunista. Eu só lembro que eu levei um bum. Eu só lembro disso. E houve um silêncio profundo. E deve ter durado algumas horas. Eu acordei 5 e pouco da manhã, eu estava sangrando aqui, né? E eu fazia assim, e saía o sangue coagulado. E saía. E doía tudo, mas doía tudo. Também teve outros problemas sérios, porque nós passamos num período vou contar mais da minha época, daqui a pouco a Fernanda, da ditadura. E os textos que a gente montava na época tinham que ser passados para a Polícia Federal. Então a gente mandava o texto e tinha que aguardar eles mandar de volta, autorizado, e o que era para ser cortado e o que não era para ser cortado no texto, que nós não podíamos apresentar. E vocês imaginem, né, quando você faz um ensaio geral, também é complicado normalmente. Imagine você com o cara da Polícia Federal te assistindo para saber se o texto estava de acordo conforme eles tinham mandado. Até a Fernanda disse, pai, esse é o original.
Eu te trouxe esse aqui é o original. Esse espetáculo era o Jogo da Verdade, entre outros que a gente montou. Então a polícia mandava, atrás trazia os textos, as páginas cortadas, o que se podia falar e o que não podia. E aí eles falam, levanta moleque, vai embora. Aí quando eu fui levantar eu não tinha perna. E aí fui me recuperando, levantei. E aí quando eu olho para fora lá na porta da Praça Júlio Prestes, eu pensei assim, pô, eu acho que eu conheço esse lugar. Pensei comigo. Claro que eu conhecia, era a Avenida Duque de Caxias, passava ali todo dia, e eu pensei, eu acho que eu conheço. E eu fui, pouco a pouco, eu fui me lembrando. Aí eu lembrei da noite, parecia um Lzinho, aquela espingardinha dentro da minha boca, batia lá no sal da boca, no ouvido, e aí comecei a lembrar, falei, nossa, eles me bateram. E aí, ele falou, vai embora, não apareça nunca mais aqui. Eu fui para casa. Aí, nessa época a gente morava, eu, a minha irmã, casada com o GG, que é do movimento de moradia lá de São Paulo, e o GG é irmão do Chico César. O Chico César fazia jornalismo. Aí eu contei a história para eles, então vamos procurar o Dr. Pivetta. Quem era o Dr. Pivetta? O César Vieira, que era o advogado dos artistas. Os caras detonaram. Aí eles pegavam as pessoas, Nivaldo Mato, bonito pra caramba. Ele conheceu o Beto Westphal, bonito pra caramba. O filho do neto, do Celso Ramos, neto. Tudo de tapa-sexo. Tapa-sexo. E vinha um cara com um chicote, vendendo os escravos e oferecendo pra plateia. Tu imagina isso, cara? Em 72, cara. Aí fomos pra Lages, todo mundo preso. Prenderam tudo. E aí ele vai e volta lá e encontrou com o Romeu Tuma, que era o chefe. E aí o Romeu Tuma falou assim, esse cara nunca entrou aqui. Chefe do DOPS. É, do DOPS. Ele nunca entrou aqui. Como que ele não entrou? Ele falou que saiu daqui, que ele apanhou, que ele está na Santa Casa agora. E não, ele nunca entrou aqui. Quer dizer, se eu tivesse morrido, não teria nenhum registro. Meu. Mas a perseguição era muito grande. Eu morava na Amaral Gugel, e tem um viaduto, o Minhocão, que hoje se chama João Goulart, né? Tiraram o nome do Minhocão, botaram o nome do João Goulart, o homem da reforma agrária, o motivo do golpe, né? E ficava um cara embaixo do viaduto, na frente da minha janela, o meu era o primeiro andar. Se ele quisesse, ele podia pular, porque tinha um vão assim na frente do meu prédio. Se ele quisesse, ele podia entrar ali e me matar. Então, no dia do ensaio geral, havia aquela tensão monstra, porque se você chegasse a se enganar e falar alguma... Porque às vezes nós também... Sabe como que é, né, brasileiro? Nós cortava e não cortava algumas coisas, porque perdia o sentido da coisa. Então, todo mundo, ó, gente, pelo amor de Deus, não fala essa frase, porque nós vamos ser presos. Era essa tensão. E foi um período um tanto difícil. Esse certificado aqui é de 70, do dia... Era válido até 21 de junho de 1981. Eles assinaram em 77, que era o período que nós podíamos estar levando o espetáculo para frente. Aí chego em Joinville, eu não devia ter feito isso. Eu fiquei de 82 a 88, né? E aí... Não, sem fazer teatro? Sem teatro. Eu comecei a me sentir muito mal. E eu comecei... E Joinville ficou uma coisa estranha para mim. Aquilo lá era uma cidade estranha. Até hoje, não gosto de Joinville. Não gosto. Até hoje. Aquela cidade, não me encaixo com ela. Né? E eu fui sair à procura de uma sigla chamada PT. Falei, não é possível que nessa cidade não tenha PT. E eu descobri o PT. Eu descobri que eles tinham uma sala enorme, e aí eu comecei a dar oficina de teatro. Comecei a fazer teatro lá, onde nasceu o Grupo Caminhando, que vai fazer 46 anos agora. Nasceu o Grupo Caminhando, e eu comecei a fazer teatro.
e procurei gente do teatro lá, descobri o Dionísio Massaneiro na Casa da Cultura, que era o único movimento teatral da cidade. Não tinha nada. Só o Dionísio Massaneiro fazendo teatro para criança lá. E a gente era o grupo irreverente da cidade, tá? Tudo que não podia fazer, a gente fazia. 4 jovens completamente fazendo teatro, só fazendo teatro, e elas não gostavam. Porque elas eram instituição, eu acho, assim, sim, entendeu? E a gente era bom ainda por cima. Porque aquela coisa que eu estava dizendo para vocês, você é ator, você está na rua, não tem, entendeu? Você pode assim, não saber nada, rapidinho, tu tem que pegar coisas, e tu tem que se virar de um jeito. A rua, a lida, a prática, ela é a melhor professora para o ator, para a atriz, tá? Eu não era uma coisa que eu disse, eu quero ser atriz, não foi isso. Nem artista. Mas eu já desenhava, eu já tocava violão, eu já fazia as coisas de arte, mas eu fui para física, fazia física. Que loucura. Nossa. Tá? Eu gosto muito eu sou meio cabeçuda, entendeu? E eu gosto de estudar. Então, que nem agora, vocês chegaram, eu estava vendo o seminário do Hegel. Eu gosto de estudar. O Contestado, ele surge de um coral, que a universidade tinha um coral, e eles queriam, para esse colóquio, fazer um espetáculo sobre o Contestado. Mas eles queriam algumas cenas para o que eles iam cantar, não era para virar um espetáculo. Aí a gente chegou e disse, não, vamos juntando quem quer participar. E surgiu muita gente. 50 pessoas em cena, entre músicos, atores, às vezes mais, porque ia reunindo gente que queria participar. E ficou enorme. E o Contestado acabou formando uma massa crítica, assim. A cidade estava com muita gente querendo fazer teatro, e as pessoas estavam fazendo. E aí disse, opa, é a hora do curso. E o curso de artes cênicas aconteceu, que eu acho que é o primeiro curso de artes cênicas do interior do estado. Assim, é a primeira vez que tem uma formação em teatro no interior que não seja lá no litoral. Não tem, e era manhã, tarde e noite de estudo. Então era um intensivão, era para 20 pessoas. Mas durante o período de verão, a galera da capital não vinha para as aulas, iam para a praia. Para mim, era o sonho da minha vida. Eu já fazia teatro, eu comecei com 12 anos a fazer teatro. Por isso que eu estou comemorando 50 anos de teatro. Eu comecei com 12, então eu já fazia teatro há muito tempo, já escrevia, já era empresário do meu grupo com 15 anos. E já tinha feito Édipo Rei, Sófocles, eu já tinha feito 2 Plínio Marcos, eu já tinha um currículo ali. E já tinha feito teatro na Católica, em Curitiba, e ganho, através do prêmio no Festival de Teatro de Concórdia, eu ganho o prêmio de melhor cenografia, que me deu uma bolsa para fazer essa escola. Né? Que legal. Então, para mim era... E eu tinha 2 bolsas. A bolsa do Estado, que me mantinha lá com ajuda de custo, né, para alimentação e aluguel e tudo mais, e transporte, que estava incluso. E eu tinha uma bolsa da prefeitura de Chapecó que queria que alguém daqui se aprimorasse. Então eu estava assim meio que privilegiado, com 2 bolsas, do qual eu tinha acesso a comprar livros, né? Que era muito complicado tu conseguir alimentar, morar, transporte e tal. Se tu não tem uma bolsa, como é que tu vai comprar livros, né? E mais, eu era colega de quarto de simplesmente José Ronaldo Faleiro, que tinha recém voltado de Paris e foi lá de Alegre. Ele não precisava fazer aquela escola. Ele já era mestre, já estava fazendo até doutorado na Sorbonne. Ele veio para a escola porque ele queria desenvolver o lado de ator. E aí ele se grudou em mim porque eu era sangue novo no pedaço de ator e muito ingênuo, né? Tipo assim, falava em Brecht, já perguntava, é bom de comer? Assim, eu tinha uma vivência de teatro. Feito meio pau a pique, sabia que existia Shakespeare, Sófocles, Plínio Marcos, Gambal? Sim. Porque o diretor que foi meu pioneiro ali, trouxe isso de um seminário de que queria ser padre.
Então, o que eu conhecia de teatro era por causa do seminarista, né? E aquele mundo dele e tal. E a gente resiste um tempo aí com o curso, tentando trazer gente fora, na realidade da universidade particular, que é outra realidade, né? As prioridades estão em outros lugares, então jogando com isso para tentar trazer profissionais interessantes, para tentar fazer essa troca. Eu acho que o curso foi um marco, assim, tanto para o Tejo, que foi o contestado. A partir do curso a gente fez 2 festivais, que o Fábio contou que veio para cá no Festejo, mas a gente construiu esses raminhos, assim. A partir daí a gente conseguiu construir uma rede de grupos, de artistas, de pessoas que foram em outras cidades. Esse isolamento de ser o buraco para frente e para trás, ele já não existia muito mais, sabe? A gente tinha pessoas que a gente podia conversar, contar, não se sentia mais tão sozinho. E acho que esse momento tem muito a ver com o nosso modo de produção em teatro, que embora a gente não pensasse organizado antes, que é o trabalho em rede. E eu tô dizendo, mudou a minha vida. Porque eu saí dali e fui para trabalhar com luz, pô. Ali foi que mudou a minha vida inteira. Eu comecei a gostar daquele troço, falei, eu gosto desse negócio aí. Aí comecei, aí depois fui para o Armação, começamos lá com o Beto Westphal e com o Edio, não saí mais. Okay. Eu comecei com o Black Tie. Mas deu para conhecer todo mundo. Eu comecei fazendo música para o Black Tie, eles não usam Black Tie. Com a Zeula. Com a Zeula, não, com todo mundo, o time inteiro. Depois do Black Tie eu fiz a direção musical do Zumbi. Foi o maior sucesso, Gemma, né? Do Gemma. Do mesmo jeito que eu gosto de fazer, de atuar, eu adoro atuar. Quando eu termino, acho que o teatro me ganhou por causa disso. Porque a melhor hora do mundo, para mim, talvez a melhor hora do mundo para mim, é quando termina a peça e eu vou tomar uma cerveja. Eu fico assim, eu sou uma pessoa assim que eu me amo nesse momento, entendeu? Independente se for ruim, se for bom, é uma hora boa para mim, da minha vida, assim, existencial. Bom, gente, então a gente pôde ver aqui um exemplo, né, de uma das constelações que a Amanda fez e um pouco da nossa ideia do Mudak. Vocês querem falar alguma coisa antes de ir para as palavras finais? A gente seria legal ter um bate-papo com vocês, assim, mas o problema é que a gente está 5 minutos para a peça. Aí, minha sugestão é o seguinte, de manhã é para acontecer a roda da FECAT, certo? Já aproveito também para avisar, porque a Elaine Salas não está, ela teve uma questão de saúde, realmente ela tentou vir, mas ela não conseguiu. E como a gente tem a Andy aqui que está representando a FECAT, faz parte da diretoria, eu sugiro que a gente leve alguns desses temas que ficaram, que a gente não conseguiu continuar falando aqui hoje para amanhã. Mas aí a gente bola um esquema, assim, porque eu também queria mostrar para vocês essa seleção de documentos que foi feita, especialmente em relação a esse tema do teatro amador. Então a gente também pode falar do vídeo, enfim. Eu acho que é o melhor jeito, assim, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Pode falar. Não, acho que só para arrematar, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E que é uma extrema realização, assim, de estar aqui depois de 3 anos. E especificamente esse ano, gente, a gente trabalhou e se ferrou muito para estar aqui mostrando isso para vocês, assim, né? Como a gente já falou um pouco antes, assim, das burocracias do trabalho. Então, e aí hoje estava ouvindo vocês falarem ali antes, e aí isso me fez retomar um pouco para o sentido do porquê que a gente está fazendo isso, porque às vezes no atropelo da vida, né, a gente vai se esquecendo assim do que importa. Daí quando eu paro para escutar vocês e agora eu vejo os vídeos e teço essas conexões, né, que acho que muito interessante também. A gente falou, né, mas que está se concretizando é uma própria constelação, né, ouvi-los falar e aí agora trazer o conteúdo do Mudak, fecha, acho que essa ideia da constelação acontecendo no presente, assim. Então, agradecer a todos e dizer que é bem emocionante e uma grande realização para todos nós.
E agradecer também a Mata Quiterane por nos receber aqui. Muito obrigada por essa parceria também. O Hélio também, né? O pessoal ali da cozinha que fez um trabalho de recepção maravilhoso. Todas as pessoas que estão trabalhando aqui nesse espaço mega importante. A figura do Gilson também, que está aqui com a gente, né? Que é o nosso produtor local. Aí eu só queria fazer um adendo aqui, vendo o vídeo, né? Para falar também do Jorge, do Tejo, que ele era para ele estar aqui também, né? Assim, a Gig também, ela estava ontem, hoje ela também teve uma questão de saúde, mas o Jorge, ele ia estar aqui e eles acabaram ganhando uns prêmios ali de carnaval, eu não entendi muito bem, mas hoje eles estão num eventão lá de carnaval em Joaçaba. Eu e a Amanda, nós tivemos na entrega da medalha Cruz e Souza, então a gente também captou esse momento e a gente teve a oportunidade de conversar com ele lá. E assim, gente, conheçam, principalmente pelos nossos colegas aqui da UDESC, conheçam o Grupo Tejo também, que vale muito a pena, assim. Enfim, só para falar isso, que ele também estaria aqui, que mandou vários abraços, né? Ele ficou muito feliz com a ideia do projeto também. Acho que é isso. Fechamos. Aí, assinar a lista de presença e bora formar uma filinha para a peça.